Pessoal, boa noite. Vamos começar? Não sei se vocês sabem se tem mais alguém chegando. Pelo grupo lá, acho que era isso mesmo que vai vir? Tem? Tá atrasado? Bom, a gente vai começando. A ideia da aula de hoje, pessoal, é ser algo mais, um pouco mais teoria sobre a história do design digital. Na primeira aula a gente viu sobre a interação humano-computador. Na segunda aula nós vimos um pouco sobre padrões de interação e direção de arte. E hoje seria um pouco mais uma teoria um pouco mais sobre a história do design digital. Deixa eu apagar aqui que acho que fica melhor. Obrigado. Algumas ferramentas, pessoal, para construir um design digital, né, para ter como desenvolver um trabalho em design digital. A gente vai falar um pouco sobre ícones, sobre pixel perfect, e aí um pouco de skeuomorfismo e flat design. E por último, user first, tá bom? Só um adendo antes. Vocês estão com alguma dúvida no trabalho? Porque 2 pessoas ou 3 pessoas me procuraram tirando algumas dúvidas já. Não sei se alguém ficou em dúvida com como tem que desenvolver, como que vai ter que entregar o trabalho. E a gente vai ter que mudar. A gente tinha mudado por conta de um adiamento que a gente teve. Na semana passada, como a gente teve mais um adiamento, então a gente vê aqui mais uns 2 dias para vocês fazerem depois daquela data que a gente tinha definido, que seria hoje, né, um dia antes do feriado. Fica muito corrido para vocês na terça-feira ou na quarta-feira que vem? Pode ser quarta? Quarta é dia 4. Cara, aí é mais para facilitar para que eu consiga ver, né? Pode aumentar um pouco, mas nada de tipo 3 folhas de almaço ali, né? Senão eu não vou conseguir. Então. Não, perfeito, sem problema. Não. Não, relaxa, relaxa. Se forem 3 folhas, aí a gente pode conversar um pouco. Sem problemas. A ideia, pessoal, é que seja bem rápida a aula de hoje, tá? Eu vou falar sobre tudo isso em talvez 1 hora. Vocês podem ir parando para a gente conversar juntos, mas a ideia é que seja mais rápido para... Se alguém tiver alguma dúvida sobre o trabalho, a gente tira o restante da aula, eu vou ficar aqui até 10 horas, 10 e pouquinho. A gente pode tirar essas dúvidas do trabalho, a gente pode ficar conversando aqui. Mas também, quem quiser ir para aproveitar o feriadão aí, fica tranquilo, tá bom? Mas a ideia é que a aula hoje seja um pouco mais rápida. Fechou? Bom, como eu comentei, a gente vai começar um pouco com a história do design digital. Acho que eu vou apagar mais um pouco aqui. Fica ruim para vocês? Se eu apagar mais um pouco, eu apago tudo, pelo jeito, né? Então é melhor deixar assim. Já tá, Se eu apagar tudo, ó, a galera dorme aqui, né? Eu vou ficar falando sozinho aqui, né, Josimar? Bom, qual que é a ideia, pessoal? A gente falar um pouco antes, ali do começo, né, dos tempos. Um computador, ele não foi criado principalmente, e com certeza esse não foi a criação dele, em ser algo criado para que a gente fizesse artes digitais nele, fizesse interfaces, né? Aqui a gente tem um exemplo de um mainframe, né, que era um computador lá dos anos 60, e ele era totalmente dedicado para
processar uma grande quantidade de informações. As informações mesmo de financeiras, informações mais técnicas, tá? Nada relacionado com design digital, tanto que nós não temos nenhuma tela aqui para representar a interface, tá? Se alguém tiver algum adendo aí, alguma coisa que queira colocar, pessoal, fiquem à vontade, tá? Esse aqui é o mesmo computador de lá, né? Ele foi desenvolvido na faculdade de Manchester, tá? E ele ocupava, acho que vocês já devem ter visto em alguns documentários, ele ocupava praticamente uma sala inteira, né? Então, ninguém ousava comprar isso ou utilizar, né? E essa aqui é a nossa primeira interface que nós temos. Tá? É uma interface do... Oi? Pode falar, fica tranquilo. É. Eu já vi essa tela no seu computador lá, Josimar. É igualzinho, cara. Mas essa é a nossa primeira interface. Acho que todo mundo já viu isso e, meu, ainda bem que teve isso, né, cara? Nossa primeira interface do sistema operacional 360 da IBM. Beleza? Bem, sem cores aí, né? Se bem que tinha um vermelhinho ali, né? Acho que eu passei 2 aqui, pessoal. Essa aqui é uma réplica, tá? Sabe aquela tela que eu mostrei? Isso aqui é uma réplica do computador desse mainframe, né? Da mainframe system da IBM. Ela tem lá a IBM tem um museu lá, onde eles deixam expostos uma réplica do computador deles, né? Bom, esse próximo slide, eu vou ficar aqui, tá bom, pessoal? Se ficar ruim para vocês, vocês me avisam. Esses aí são os criadores do Unix. Acho que todos já ouviram falar um pouco sobre o Unix, uma linguagem de programação, né? Um sistema operacional onde surgiu todos os outros sistemas operacionais que nós temos até hoje, né? Esses dois aí, eu estou colando aqui, pessoal, Ken Thompson e Dennis Rich, tá? Eles trabalhavam, né, claro, nos laboratórios da AT&T, na época chamava Bell Labs, né? Então, a gente pode ver esse mainframe e o que é interessante e o que eu não consegui descobrir, não sei se alguém consegue me ajudar, é onde a gente consegue visualizar uma tela aí, né? Não tem nenhuma tela nessa imagem, mas tinha, tá? O mesmo computador, tá? Então esse é o AT&T PDP, não sei qual que significa, Mini Computer, tá? Então ele é bem mini mesmo, né, pessoal? Ele é mini porque na época ele ocupava não agora um tamanho de uma sala inteira, mas metade de uma sala. E convertendo para dólares atuais, ele custava 72 mil dólares, né? Bem baratinho. E ele foi o primeiro a possuir uma impressora. A gente pode ver aqui do lado, né? Eu acho que na foto antiga tem não. Eu achava que tinha um papelzinho, mas tem uma impressora nele, né? Tem um driver de fita, que eu não sei o que significa isso, mas ele foi o primeiro a possuir isso. E tinha uma capacidade, esse driver de fita, de 9 kilobytes. E isso é convertido para hoje. Antigamente eles não convertiam isso em kilobytes ou kbytes, que nem existia na época. Eles convertiam em palavras. Alguém chuta quantas palavras cabiam nesse computador? Era o maior, hein? Deixa eu ver se consigo ver de quando que era. Os anos... 1968, por aí. 10 mil? Cara, acho que 10 mil devia ser um pouquinho depois ainda, assim, uns 2 anos ali. 4 mil palavras era o máximo que essa máquina aguentava. Tá? E era tipo a máquina do momento lá, né? Esse é o primeiro chip, um processador Intel 8080. Ele foi o precursor daquele chip que acho que a maioria que deve ter pego, não sei, tá? Mas o 386, alguém já trabalhou num 386? Ou brincou de The Sims, não, né? SimCity num 386, num 486. Tá? Anos 70 aqui, tá bom, pessoal? Final dos anos 70 e começo ali dos anos 80. Então, agora sim nós temos um
personal computer, né, um PC. E a partir desse ano, dos anos 80, isso aqui acho que é um Commodore, que as coisas começaram a ficar... Boa noite. Que começaram a esquentar um pouco mais para seres humanos como nós, né, que poderiam mexer nisso, e não só cientistas, né. Esse daí é o Commodore 64. Aqui nós temos o Apple II, né, da Apple mesmo. E o Atari, onde nós vemos aí vários drivers, né, vários dispositivos juntos um dos outros. Beleza? Bom, em 1981, pessoal, a Xerox, ela lançou... Xerox, não sei como que se pronuncia. É Xerox? Ela lançou o sistema dela, o computador dela, e aqui sim começou a ser uma revolução. Por quê? A gente tem um monitor e a gente tem a nossa primeira interface gráfica, né? Então, agora as coisas começam a ficar um pouco mais gráficas e é aí onde o design entra. Beleza? A Xerox, na época, ela era a top de linha em inovação. Então, às vezes as pessoas pensam que é a Apple, né, ou então que é a Microsoft, mas não. Todas copiaram a Xerox. Tá? Esse sistema dela é um sistema bem popular, foi um sistema bem popular na época, porque ele tinha isso, ele tinha já a questão dos ícones, o que a gente trazia do mundo físico para o mundo virtual, para auxiliar um pouco mais o usuário no uso. Essa aqui é uma telinha dela, né? Então, se vocês forem ver, não fica mais fácil para a gente mexer mesmo. E acho que até para a época, né? As coisas tinham já uma organização, uma hierarquia ali. Já tinha representação de uma pasta, né? O que tem dentro de uma pasta? Arquivos. E é por conta disso que eles fizeram exatamente este paralelo, né, entre o mundo físico e o mundo digital. As primeiras funções dessa tela, né, desse sistema, eram propriedades, configurações, salvar, fechar. Não tinha muita coisa que ser feita aí, mas foi um mega sucesso esse sistema da Xerox, tá? E por que ela se chama Xerox? E por que até hoje o que é uma cópia, a gente, às vezes, eu não sei se todo mundo fala isso, mas vou tirar uma Xerox desse documento aqui, né? Porque ela foi a primeira a realizar esse processo de acabei de desenvolver ali no Word da época, nem sei como que era o nome, e ele conseguia imprimir. Imprimia bem real mesmo, tá? E aqui tem o nosso grandioso Steve Jobs, em 1983, lançou o primeiro sistema operacional dele, né, o Lisa. E o que vocês acham que foi? Alguém já... Oi? Foi um sucesso ou um fracasso? O Lisa, o primeiro computador da Apple. Foi um fracasso a princípio, porque eu vou explicar um pouco mais à frente, mas adiantando, ele trabalhou tanto no design, tanto na interface, que tinham quase 1000 pessoas no time de design para trabalhar na interface, em como melhorar aquilo para o usuário. Pensava muito no usuário, só que com isso o custo ficou muito caro do primeiro sistema operacional, do primeiro computador pessoal da Apple, e por conta disso que foi um fracasso. E ele, se vocês repararem, a interface, tem telas também na internet, com certeza vocês podem achar mais, era bem parecido com o da Xerox, e o da Xerox era mais barato. Então, foi um fracasso por conta disso, tá bom? Aqui tem um pouquinho da tela, né? Do sistema da Lisa. Então já tinha algumas coisas bem parecidas com o que a gente vê hoje, né? O estilo da calculadora, aparecia uma calculadora do mundo físico mesmo. Aqui a cesta de lixo, folders, tá? E
como o Steve Jobs não desiste nunca, em 1984 foi lançado o Macintosh, o primeiro Macintosh. Não sei se alguém já era vivo nessa época? 84? Alguém lembra do lançamento? O lançamento é incrível, galera. Vou mostrar para vocês. Já viu? Alô, alô, alô. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen are generated by what's in that bag. Opa, tudo bom? Ele sabia fazer as coisas, né? Então, incrível, né? Como ele apresentou o Macintosh
E como ele conseguiu, com o primeiro Macintosh, levar a Apple lá para o topo, né? E viu quantas fontes já tinham. A gente pode achar que pra gente é muito bobo, né? Porque é tosco, já é antigo, já é um legado muito antigo ali. Mas eu imagino que para a época foi algo insano, assim, para todo mundo que via. Por isso que eles ficam espantados lá, né? E ele sempre com aquelas cartas na manga, né? De tirar um disquete do bolso e conseguir já começar a dar o boot no Macintosh. E já tinha, não era Siri ali, estava mais para um Stephen Hawking ali, né? Mas já tinha uma Siri bem antes do que a gente imaginava, né? Já era o layout layout não, né? Mas a interface, né? A interface gráfica do Macintosh One, tá? E se vocês repararem, mudou muito pouco mudou muita coisa, mas tem algumas coisas, alguns padrões de interação que até hoje existem, né? No nosso próprio sistema, no sistema que a gente utiliza do Mac. Como vocês repararem que ainda hoje tem a maçãzinha ali em cima, né? É uma marca registrada da Apple. Tem a maçã. Caraca, tá funcionando hoje isso e eu tô aqui que nem bobo. Ela vem para me avisar. Mas até hoje existe, né, a maçã ali em cima. O primeiro item ali do menu é um file, tem um edit, tem um view e tem um special ali que eu sei lá para que serve. Mas a lixeira continua ali no cantinho, que nem acontece hoje em dia, né? Hoje em dia mudou pouca coisa. Ó, tem a lixeira, a barra de tarefa, o logo da Apple lá em cima e a barra de tarefas, né? Então, vocês verem que 84 para 2018 e ainda existem padrões que continuam. Porque foram padrões que foram pensados, né? Tem tudo um porquê, onde está aquele ícone, onde a lixeira está ali, tem tudo um motivo para isso. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa da Apple que eu não falei? Eu não vi nenhum daqueles filmes que lançaram sobre o Steve Jobs. Não sei se tem alguma coisa mais interessante para se falar nisso. Senão a gente vai direto para o nosso Windows ali. Aham. Entendi. Tipo cientista mesmo, né? O primeiro da Apple? Ou o primeiro Jobs, assim, o que ele criou na... Entendi. Maneiro. Bom, vamos passar então para a Microsoft, pessoal. Só para a gente ver esse paralelo entre Apple e Microsoft, né? Esse foi o primeiro Windows lançado, foi em 1985, o ano do meu nascimento. E ele já nasceu com todo aquele legado, então já tinham algumas cores, alguns elementos gráficos, ali nosso prompt, né, onde o pessoal utilizava para dar tarefas ali para o computador, e foi líder já de mercado, já lançaram e ele já foi líder. E por que ele foi um líder assim? O que vocês imaginam? Entendi. Aham. Era nesse ponto que eu queria chegar mais, tá? A história que você comentou, eu não tenho conhecimento, mas o maior motivo de ser sucesso foi esse acordo. Eu comentei que a IBM foi a primeira ali a lançar, tipo, tinha o microprocessador deles e tinha um acordo com a Microsoft de lançar um sistema operacional junto com os computadores deles. Então vinha já instalado e por conta disso que foi sucesso já, tá? Sim, sim.
pode ter uma ligação também nisso, né? Vamos focar ali no que é software, né? E o hardware a gente deixa para IBM ou para qualquer outra, né? Um Dell. É muito difícil. Acho que é praticamente impossível. A gente, não sei se os programadores ou pessoas que tenham mais conhecimento técnico saibam. Tem como instalar um sistema do Mac aqui, um OS, num PC? O contrário é sacrilégio fazer, né? É incompatível? Entendi. Pode ter feito isso, né? Ter essa estratégia de, vamos focar total ali no software e o hardware, deixam que outras fazem, né? E elas fazem melhor. Fica cada um no seu nicho ali, né? Tá muito certo. Essa é a primeira versão, tá, pessoal? Então, já tinham cores, já tinha o reverse que eu não... Ah não, esse aqui eu sei jogar. O que eu não sei jogar é o campo minado também. Além de assoviar, eu não sei jogar o campo minado. Tinha já um jogo ali, um reverse, tinha barras de scroll, né, que tem bastante no Windows. Relógio, tá? E essa interface, em 1985, já era 16 bits, né? Tinham cores, já tinha uma resolução um pouquinho melhor ali. E tudo era feito por linha de comando. Então, não sei quem fez aqueles cursos de Databyte, Microbyte, mas tinha, né? Eles mandavam já tinha o sistema lá, o iniciar, mas tinha um prompt onde a gente ia aprendendo algumas linhas de código, tipo formato C2 pontos, Open SimCity, Open SimFarm, que era maneiro também. Então tinham todos esses programas instalados que eram acessados por linha de comando. Tá. Depois de 2 anos, 86, o Windows foi lançado, o Windows 2, tá? E com uma grande feature aí, que era poder maximizar as telas. Maximizar e minimizar a tela, né? Antigamente não podia, agora a gente tinha esse poder aí de maximizar e minimizar uma tela. E aí a gente vai vendo, né, pessoal, que a evolução com o sistema, um processador mais forte, um monitor que aguentasse um pouco mais de cores, vai melhorando também a interface gráfica dele, tá? O Windows 3, em 1990, aí eu acho que é o que todo mundo já deve ter pego ali, o Windows 3.11, né, que eu acho que foi o... Não? Você está enganando quem? Qual que foi o primeiro Windows que você mexeu? 95? Já... 95? Só eu sou velho aqui? Não. Relaxa que tem uma galera idosa aí também. Como que era? Não precisava fazer nenhum comando, só entrava e pronto. Caraca, né? A gente não lembra de nada disso, né? O grande pulo desse Windows aqui era que ele poderia ser instalado de um disquete. Esse foi o grande feature do Windows 3, né? Fora as evoluções gráficas, como eu tinha comentado, mas o grande pulo foi isso. Eu posso já instalar meu Windows de um disquete, tá bom? Antigamente era aquilo, ou vinha com Windows, né, vinha embargado na IBM ou algum outro produtor de hardware, e se não formatar, eu não sei se ele dava para formatar isso, mas vinha com aquele sistema, era aquilo que você ia ficar por um bom tempo, né? Bom, eu não vou falar do Windows 95, 98, porque as mudanças foram pequenas, né? Foram só melhorias ali incrementais, bem incrementais, mas ainda assim melhorias, tá? 2012, então a gente pulou ali de 90 para 2012, 12 anos.
E a gente se depara com o Windows 8, né? Essa tranqueira velha que ninguém gostou dela, né? Por que... Ah, é? O XP foi um Windows bom, né? 7 é bom. Falam que sempre pula, né? Sempre pula um bom, fica um ruim, um bom e um ruim. 10 é bom? Eu parei também um pouco de Windows, né? Mas por que ele foi ruim, pessoal? 2012, qual que era o boom? O boom era de tablets e afins, e tudo era por toque, né? E aí o Windows falou, acho que eu comentei isso na primeira aula, vamos fazer o que é por toque, o que funciona em tablet, vai funcionar também ali no meu desktop, né? Então, tinha o grande problema dessa tela em si, era que se você scrollasse para baixo, ela vinha para o lado aqui, né? Para o lado direito. E isso confunde a mente da pessoa, né? A pessoa, ela espera que, ao scrollar para baixo, me mostre o conteúdo que está lá embaixo, né? Eu scrollei para baixo, me mostra o conteúdo que está à direita, né? Foi um fracasso. Tanto por conta disso, por conta de bugs que tinham na época, né? Pouco mais tarde, pessoal, o Windows 10 o Windows ouviu os usuários, ouviu a crítica e voltou com o iniciar, né? Tinham tirado, voltou ali com o iniciar, não tinha mais aquela loucura de scroll lateral e tinha tudo aquilo que a gente precisa, né? Que a gente já estava acostumado com o Windows de antigamente. Beleza? Essa foi um pouco da história do design digital, só para contar um pouco como que foi a evolução e agora um pouco das ferramentas, tá bom? Alguém quer comentar um pouco sobre o Windows? Eu esqueço que dá para clicar. Interfaces digitais, pessoal. Não sei se a maioria aqui já deve ter ouvido falar do Sketch, espero que sim. Se não ouviu, é um software incrível para a criação de design digital. Ele é muito rápido mesmo. Ele foi criado para esse fim, então por conta disso que ele tem essa velocidade, né? Diferente do Photoshop, que apesar de ser uma ferramenta muito boa, ela é um canhão para matar uma formiguinha ali, se você for trabalhar só com design digital. Beleza? Mas ele está aqui também, é uma ferramenta em tanto para criar design digital. Eles estão tentando lá com o Adobe XD melhorar isso, migrar o pessoal que faz design digital para Adobe XD e o Photoshop continuar com o que ele nasceu, que é uma ferramenta para edição de fotos, tratamento de fotos. Alguém já usou o Figma? Ele é bem parecido com o Sketch, é como se ele fosse o Sketch do Windows, e ele tem uma funcionalidade muito legal, pessoal, que é de trabalhar. Se eu tenho um Mac, eu instalo o Figma. Eu entro no Figma pelo navegador, isso é o bom dele, você entra pelo navegador. Bom e ruim, né? A pessoa que tem um PC, ela também pode entrar no site do Figma, logar lá. Se você colocar ela como colaboradora do seu projeto, as pessoas conseguem trabalhar no mesmo projeto ao mesmo tempo. Então, fica aquela briga, né? Eu quero esse botão branco, eu quero esse botão laranja, e eu quero o botão branco, e fica essa briga louca aí. Mas o bom disso é trabalhar colaborativamente, tá? Figma, F-I-G-M-A. A interface dele é bem parecida com o do Sketch, e é um programa incrível. Qual que é o problema dele? Como eu comentei, por você trabalhar online, se você está sem internet, você não consegue salvar. Você continua trabalhando, quando a sua internet voltar, aí ele salva automaticamente. Se você, nesse meio tempo, sem internet e sem salvar, cair a energia da sua casa, é um abraço, beleza? Por que algumas empresas não gostam disso? Porque seus arquivos não são seus. Seus arquivos ficam num cloud. Lógico, tem toda a segurança, mas tem algumas empresas que, por trabalhar com um outro tipo de protocolo de segurança, não gostam e aí optam pelo Photoshop, Sketch ou alguma outra ferramenta. Beleza? Adobe XD. Na época que eu tirei esse print, ele estava no beta, ele já saiu do beta, agora já é um produto bacana. E
Ele tem, eu acredito que ele tem um potencial bem grande. Ele é muito simples de utilizar, diferente do Photoshop, né? Ele tem poucas ferramentas, poucas não, ferramentas essenciais para trabalhar um design digital. É. Não, é bem legal. A gente, na TOTS, a gente trabalha ainda com Sketch, mas todo momento a gente fica pensando, vamos testar um pouco mais o XG. O bom dele é a questão de ter o protótipo já dentro da ferramenta. Eu sei que o Sketch fez isso agora, mas é muito mais simples. O do Adobe XG é bem simples de utilizar, pessoal. O problema dele é você tem que comprar licença, e a licença eu acredito que é mais cara que a do Sketch ainda, tá? A do Sketch deve estar, não sei, R$ 129 ano. O Sketch 150? Gostou? O vídeo, colocar o vídeo dentro do projeto no. O que você gostaria, entendi. Ah, maneiro. Ele é bem tranquilo, ele é bem. O XG. Ele é bem parecido com o InVision. Né? Ontem, por falar no InVision, eu recebi lá aquele Early Access do estúdio deles. Tá bem parecido com o Figma. Não, eu não sei dizer se ele está mais parecido com o XG ou com o Figma. Mas parece que tá bem bacana também. Né? Alguém trabalha com mais alguma ferramenta que eu não falei aqui, queria compartilhar? Qual? Aí o Action ele não seria tanto ele também é para design digital, mas ele é mais para prototipação, né? E não já pro final ali, né, do processo de design, né, de finalização dele. Sim, sim, eles têm a mesma funcionalidade. Cara, eu gosto bastante de Sketch por ele tem bastante plugins. Essa é a grande diferença dele para o Figma e para o XG. Vamos supor, tem plugins que qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa consegue desenvolver e te auxilia em algum processo, sabe? Então, por conta disso, eu ainda acho que o Sketch está um pouco acima deles. Mas o Figma tem um potencial enorme, assim. Essa questão de colaboração entre pessoas conseguirem trabalhar no mesmo projeto e ao mesmo tempo é animal, né? O InVision eu trabalho bem pouco. Alguém trabalha com InVision? É. Legal. Opa, tudo bem? Então, o InVision eu trabalhei muito pouco com ele. Então eu não saberia te falar em qual patamar que ele está ali.
Olá. É isso. Quer mais algumas dicas? Pessoal, vamos falar sobre ícones agora. E tem esse site aqui da Futuramo, que é uma família de fonte bem legal. Família de ícones, desculpa. Uma família de ícones bem maneira. E eles fizeram uma história de ícones. E usar esse site para explicar um pouco a evolução é bem interessante. Depois vocês podem dar uma navegada um pouco mais na casa de vocês, porque tem algumas interações que eu não consegui fazer no computador ali, tá? Dessa vez eu vou desligar, não durmam, por favor, só para ficar mais fácil para o pessoal aqui do canto ver, tá bom? E eu vou pegar aqui e a gente vai conversando. Aqui ele fala um pouco sobre essa questão de que os computadores eles não foram criados para o final deles serem criar uma interface, facilitar no design digital. Isso aconteceu depois de 30 anos da criação dos computadores, né? E com isso a gente pega aquela máxima de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Para criação de ícones, tá bom? Então o site ele é bem interessante, ele começa lá em 1980 e a gente vai passando por todos os anos. No começo lá, não tinha uma placa gráfica, eu acho que nem existia placa gráfica naquela época lá, eram uns computadores bem só para fazer aqueles processamentos de dados. Então, tudo era preto e branco, né? Então, como eu comentei, a Xerox foi a precursora ali de interface, de computadores, né? E juntaram dois caras, esse matemático Norman Cox e mais um artista, né? Desculpa, Norman Cox é o artista e David Smith, né? O Dr. David Smith era o matemático. Eles juntaram esses dois mundos aí para começar a criar ícones, tá? Então, se a gente for ver os primeiros ícones flat ali, né? A gente tem nossa lixeirinha, tem uma calculadora, um folder, um documento, né? E tinha um grid que era consistente, era um grid quadrado ali, mas passava muito bem a ideia do ícone e do que teria que ser feito ali naquele momento, ao clicar, né, naquele ícone. Um pouco sobre a Apple Lisa, que foi o que eu comentei, né, que o interessante é que foi o nome foi uma homenagem à filha do Steve Jobs, né, Lisa. Então, foi o primeiro computador da Apple a ter uma interface gráfica e foi muito caro, né? Então, a gente pode observar aqui que durante o projeto, todo o projeto, foram utilizadas quase 1000 pessoas só no time de design ali para criar a interface gráfica, né? Não só os ícones, mas uma interface gráfica como um todo. Beleza? 1984, Macintosh One, aí foi aquele sucesso e boom. E a Apple contratou essa Susan Kare, não sei se alguém já ouviu falar um pouco dela. Alguém que gosta muito de pixel art, pode tratar ela como se fosse a mãe do pixel art. Ela manda muito bem mesmo. Tem muitos documentários não, mas muitos artigos falando sobre o trabalho dela e como que ela desenvolveu essa questão de trazer o que é do mundo físico para o mundo digital, né? Tá? Então, é o pixel art ali na forma mais pura da palavra. 85. O Windows 1 começou a mudar um pouco as coisas ali. Já não tem tanto uma grid. A grid que era mais quadrada, agora ela já fica praticamente invisível ali, né? Então, cada ícone tem a sua forma. Tá. Se vocês verem na casa de vocês, é bem legal porque mostra aqui no lugar desse computador a tela mesmo. Só que sumiu aqui na minha tela. Eu não consigo ver isso. Mas, vamos que vamos.
Tá? 85, Atari, estava no seu auge lá também, né? As coisas começaram a ganhar um pouco mais de volume. Então os ícones começaram a ganhar ali uma ilusão de dimensão 3D, né? Saía da tela. Era bem interessante. E aí, em 85 também, começaram a ter algumas cores as telas ali, tá? Então, e junto com as cores veio a customização dos ícones. Então, se vocês verem ali, a gente tem uma enorme gama de 4 cores para serem customizadas nos seus ícones, né? E alguns tamanhos ali variados, tá? E qual que é o problema? Quando você dá muito poder para o usuário criar alguma coisa, o estilo de cada usuário é diferente, né? Cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa entende uma coisa de uma forma. Então, a gente vê aqui um relógio que mais parece um limão deitado, né? Com uma coisa aqui. Um ícone que você não consegue identificar o que é. Então, aquela questão. Beleza, a gente dá a opção para a pessoa personalizar, vai vir umas coisas absurdas assim. 86. Esse sistema operacional da GE pensou a mesma coisa de customização, mas não vamos deixar as pessoas customizarem os ícones. Vamos deixar elas customizarem só a borda, né? Então, cada um coloca a cor no ícone que achar mais interessante ali. Tá? Aqui já começou em 88, agora não são só 4 cores disponíveis, são 15 cores, né? Disponíveis para a pessoa modificar o seu ícone. 1989, a Next, né? Acho que já tinha acontecido aquele probleminha lá com Steve Jobs e a Apple, da Apple ter demitido ele. Criou a Next, e se vocês forem ver, os ícones são totalmente detalhados agora, com sombras, né? Então, ó, aqui que a gente começa a ver um pouco sobre o escarmorfismo, né? Que é a questão de trazer do mundo físico para o mundo virtual. Por quê? Porque as pessoas não sabiam como utilizar ainda isso, era tudo muito novo. Então, as pessoas sabem que isso é um bloco de notas, as pessoas sabem que são livros. Se eu clicar aqui, eu vou para uma biblioteca de livros ali. Beleza? Ó, aqui o martelo. Não sei para que seria esse ícone. É tipo um ícone que sem label não faz sentido algum. Será que seria para destruir o CD de algum artista que a pessoa não gosta? Ou então desmontar o HD? Sei lá para que serve. Mas, escarmorfismo aí. 1990, todo mundo lembra desse mundo do realismo, né? Que aí começaram as coisas a ficar bem mais realistas, né? Windows 3, 16 cores agora, né? Então já tem ícones bem diferentes ali, bem interessantes. 91, Macintosh já na sua versão 7. Os ícones ficaram isométricos novamente, agora a gente tem uma grid ali pré-definida e as bordas mudaram um pouco. Antigamente as bordas eram bem secas, era toda preta, né? Aqui não, já deu um pouco mais de é uma cor um pouco mais suave, então o ícone fica um pouco mais agradável de se ver, né? Se a gente for ver a diferença de lá de cima para aqui, né? Bem legal essa questão do lixo cheio. GeoWorks Symbol. Em vez das bordas serem mais suaves, colocaram as bordas com a cor índiga aqui, né? Uma cor um pouco mais forte, para ter o contraste mesmo com o fundo da interface. 97, tem esse BOS Icons. Tiveram alguma coisinha diferente, que é a questão de todos terem um ângulo, né? O ângulo igual ali. É bem legal.
Esse Irix também criou um modelo deles aí de ícones, onde todos pareciam... Pessoal, fica muito mais legal com as telas aqui mostrando, só que eu não estou conseguindo mesmo. Mas a gente consegue ver aqui no print que tiraram, os ícones parecem que são todos voando, né? E em 98 foi a primeira vez que surgiu o vetor para ícones. Então, isso foi uma coisa bem assim, foi inovação para esse sistema que eu acho que eu não tinha nunca ouvido falar quando eu pesquisei sobre, mas foi inovação sim, tá? Essa criação de ícones em vetor. Rhapsody, né? Mais um sistema ali da Apple. Os ícones já estão bem reais, né? Já tem sombra. Aqui uma Amiga OS 3.5. Os ícones agora eles não estão contidos num elemento só. Se forem ver, tem uma sombra ali, né? Tem ícones saindo pela... não fica só no ícone, né? Fica uma sombrinha aqui do lado. Para casar muito bem com a interface de trás, né? Nos anos 2000, aí o negócio ficou, tipo, brilhante, ficou, como eles colocam aqui, né? Ficou brilhante, ficou tudo piscante, era muito gloss que o pessoal utilizava, tudo tinha brilho, tudo tinha transparência, e era tudo muito maior, melhor, e tudo muito mais aí, né? A gente pode ver aqui uma lixeira do Mac OS X, onde é basicamente uma lixeira que a gente vê no mundo físico, né? Régua aqui, as ferramentas, os folders, é bem legal. O Windows XP, famoso Windows XP, com seus ícones também. 2007, 11 anos atrás, os ícones bem detalhados, né? É bem interessante ver aqui que a gente nem conseguia ver todos esses detalhes, mas era tudo muito bem desenhado, né? Tudo muito bem feito. Aqui as pastas, elas têm divisórias. Se for ver, tem as divisórias aqui uma do lado da outra. Era algo que no ícone de um Windows Vista, no momento que a gente está trabalhando ali, a gente nem repara nisso. Mas era muito bem detalhista ali as coisas, né? E 2007, o que era de desktop virou nosso mobile ali, né? E já era tendência para desktop, vamos utilizar da mesma forma para o mobile. Então, muito brilho, muito... as coisas bem detalhadas. O Android também seguiu o mesmo modelo. E aí, nos anos 2010, desculpa, o que aconteceu, pessoal? Voltou o que era para o começo lá, que era ser algo mais flat, o que parece que é menos, mas já me passava ali o significado e isso já valia muito, né? Então, o Windows Phone 7 veio com seus ícones, né, dentro dos quadradinhos ali, que passam muito bem a mensagem, né, de um telefonema, de uma lista de contatos, configurações, tirar uma foto aqui, né? Web apps da mesma forma, vários por aí, tá bom? É isso. Essa é uma família de ícones. Eu não utilizei ela ainda, mas é interessante a gente tentar trabalhar com essa família, né? Mas por conta desse histórico que ela fez, todo esse estudo, eu acho que vale dar uma chance para ela, né? Beleza? Quem quer comentar alguma coisa? Todos com sono? Tá acabando, galera. Sim.
Aham. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de... Opa, foi mal. Sobre essa questão de escarmorfismo, né, do escarmorfismo e depois o porquê que virou flat. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Algumas bibliotecas de ícones, tinha comentado na aula passada já, do Material. É uma biblioteca com mais de... Atualmente, acho que deve ter mais de 900 ícones, tem ícones para tudo ali, né? É uma alegria dos desenvolvedores verem isso, porque eles conseguem passar muito bem a ideia de algum layout que eles estão criando, de algum protótipo para o designer, né? Então fica mais fácil, e até mesmo a gente observar como é feito no Material, e não somente copiar, pessoal, ver se faz sentido mesmo para o usuário e criar algo em cima. Mas é uma biblioteca bem bacana. Tem a biblioteca da iOS, que é uma biblioteca bem mais enxuta, né? Não deve ter mais do que 20 ícones. Eles trabalham muito a questão de uma label vale muito mais do que um ícone só, né? Então, eles tentam restringir isso o máximo de ícones para trabalhar mais com labels. Font Awesome. Alguém já trabalhou também com essa biblioteca de ícones. Uma biblioteca bem legal, né? E tem a versão Pro dela, mas a versão Free também funciona muito bem. E o legal deles são os estilos, né? Então, o mesmo ícone aqui do lado da bandeirinha, eles têm as versões para Android, as versões para iOS, as versões até mesmo para Windows, né? Essa é a fonte Feeder, é mais um estudo de casa lá que a gente faz. A gente trabalha muito em cima dessa fonte, porque ela é bem parecida com as fontes que a gente está desenvolvendo para TOTOS, então eles devem ter ali uns 250 ícones, né? Então, sempre quando a gente vai criar um ícone novo para TOTOS, a gente dá um pulo aqui, vê se já tem algo bem parecido. Se tiver bom, a gente mantém. Se não tiver, a gente cria um em cima ali. É uma família de ícones bem legal, open source também, então podem usar à vontade, né? Eu deixo essa pergunta, pessoal, já pulando um pouco do que era da parte de ícones para Pixel Perfect. Alguém já ouviu falar em layouts Pixel Perfect, em pessoa que é perfeccionista com Pixel? E o que vocês acham sobre isso? Tem como ser perfeccionista? Ah, legal. Bacana. Bom, para quem nunca ouviu falar, Pixel Perfect é mais ou menos isso, tá, pessoal? A gente tem 3 imagens aqui, uma imagem em vetor e aqui 2 imagens em pixels, né? A do meio, se a gente for ver, ela não está com essa questão do Pixel Perfect, por quê? Porque o pixel dela está no meio de um outro pixel ali, né? É bem confuso a gente pensar, a gente conseguir sintetizar isso, mas não existe um meio pixel, né? É um pixel ou não é um pixel, né? A terceira imagem aqui mostra assim, né? Não sei se vocês conseguem ver as linhas aqui que tem um pouco, né? Acho que dá para ver. Mostra assim a imagem em cima desse grid certinho, mostrando um ícone em Pixel Perfect ali, tá? Aqui, mais aproximado, é o mesmo botão, só que com a grande diferença de esse aqui está Pixel Perfect, porque ela está dentro ali da nossa grid, né? E o pixel errado ali, o meio pixel, é basicamente isso, né? O nosso botão está em cima de metade de um pixel, metade da grid ali, né? E por conta disso, o layout às vezes parece que fica meio borrado,
o designer que é bem detalhista, ele consegue visualizar e falar, ó, tem alguma coisa errada com este layout aqui, tá? Aqui mais algum exemplo, né? Tudo bem centralizado ali em cima da grid, bem pixel art mesmo, esses ícones. E essa é a pergunta que eu queria conversar um pouco com vocês. Se é um pouco de utopia essa questão de pixel perfect atualmente, né? Eu não sei. Eu queria meio que ouvir de vocês, até mesmo de desenvolvedor que está aqui, que pode falar um pouco sobre isso, né? Vocês já fizeram alguma coisa que a gente projetou lá no layout de um jeito e lá na hora do desenvolvimento ó, ficou 100% igual? Aham. Ah, bacana. Sim, sim. Alguém quer comentar também? Uhum. Entendi. Aham. Entendi. É isso, galera. É mais ter essa conversa e entender se é utopia mesmo, porque tem eu já passei por 3 agências e as 3 tinham desenvolvedores que falavam, cara, não tem como criar isso que você está pensando aqui. Não vai ficar 100% bom. Tem gente que é detalhista, tem desenvolvedor que é detalhista e vai desenvolver da forma como você criou ali, tá? Mais ou menos. Mas quando você diz tem mais, é o quê? Tem mais o... Não, antigamente tinha... eu não sei, alguém pode me ajudar aí, mas eu acho que hoje a gente pensa muito menos em pixel perfect do que antigamente. Antes, cara, a gente falava, meu, ó, tem coisa errada aí, tem algum pixel que está torto, ou então está em cima de alguma outra grid que não faz sentido. Antigamente tinha muito isso. Hoje, cara, já está muito... O pessoal não fala tanto sobre isso, né? Sim, sim. Aham. Maneiro. Ferramentas, pessoal, para criar aplicativos, tanto web quanto aplicativos mobile pixel perfect, ou chegar o mais próximo possível aí. Olá, boa noite. Tem o Zeppelin, não sei se alguém já utilizou. Ele tem uma integração bem fácil com Sketch, Photoshop e agora para o Figma e eu acredito por XD também. Tá? Então,
nós criamos um layout no Sketch ou qualquer outra ferramenta gráfica, passa para o Zeppelin, ele passa para a gente, para o desenvolvedor e para a gente também, algumas informações a mais, né? Então ele vai passar o X e o Y, a posição daquele botão, qual que é o tamanho dele, qual que é o tamanho, a largura, a altura, quais cores estão sendo utilizadas no layout, né? Então antigamente aquele documento que designers tinham que desenvolver para o desenvolvedor lá, né? Falou, ó, neste título aqui utilize a Roboto 16, bold, embaixo com tantos pixels de altura, faça isso. Com o Zeppelin, ele cria isso automaticamente e facilita muito a nossa vida, tá? A gente utiliza muito lá, não sei se o Josimar já chegou a pegar algum desses, mas todo projeto que a gente faz lá no Lab, a gente passa para o Zeppelin e aí eles conseguem desenvolver numa boa lá. Sim. É, a maioria deles, né? O XG não. Não, acho que não. Era o Sketch mesmo. O Sketch tem outros plugins também que fazem a mesma coisa, que acho que é o Meshery, que ele faz a mesma coisa, né? E tem várias outras ferramentas assim, né, pessoal? O Avocode, ele faz a mesma coisa que o Zeppelin ali, tá? Nunca utilizei ele, tá bom, pessoal? Mas coloquei aqui, é uma ferramenta boa. O pessoal fala muito. Esse Simple também, mesmo esquema, tá? A diferença dele para o Zeppelin, ele tem uma segurança a mais, tá? Porque mesmo assim, o Zeppelin, se você tem um projeto na sua máquina ali no Sketch, se você sobe para a ferramenta do Zeppelin, ninguém sabe. Tá seguro. Quando eu falo dessa coisa de ninguém sabe se está seguro, ele está seguro, mas o protocolo de segurança dele não é tão grande quanto o dessa ferramenta aqui. Eu já ouvi designers falando que eles utilizam isso para projetos mais confidenciais, né? Tipo banco. O banco utiliza muito essa ferramenta porque ele é bem mais seguro, tem um protocolo de segurança bem maior do que do Zeppelin, né? Falar um pouco sobre escarmorfismo e flat. Se eu não me engano, é o último. É a última coisa que a gente vai falar na aula. Hoje, infelizmente, eu fiquei sabendo que o site saiu do ar, esse site aqui. Não sei se alguém já entrou nele. Mas era um site muito maneiro, explicando essa diferença entre flat design e o realismo, né? Flat e o escarmorfismo. Ele ganhou vários prêmios na FWA, também acho que tem Site of the Day em alguns outros premiações aí. Tem um vídeo dele que não mostra tanto assim detalhado, mas tem como a gente entender um pouquinho da história. E é bem legal. Deixa eu só dar um play aqui para vocês. Tinha tinha esse rei aí que dominava o mundo do design digital, né? O rei chamado Realismo. Um império que ele baseado em texturas realistas, luminosidade e efeitos absurdos aí, né? Não sei se dá para ver muito bem, mas aqui tem alguns exemplos, né? Ele coloca aqui o logo da Apple e tudo que era o reinado dele ali.
Então, em 2013, lá, né, acabou o reinado do realismo e foi tudo para Flat. Era bem legal esse site, porque nessa hora aqui, eu lembro da aula anterior, na turma anterior, foi uma legal porque eu escolhi o Flat, aí eu joguei. Na hora a galera bateu palma porque eu ganhei do realismo ali. Mas dava pra jogar, era tipo um joguinho mesmo de luta ali, onde você ganhava do realismo. Você escolhia primeiro o jogador e você poderia jogar, né? Então, Flat tem umas filosofias ali, né, de simplicidade. Um slogan do Flat, né? Sem efeitos você não é nada. O peso é muito importante, 50K. E o poder dele ali era o raio mínimo, né? Minimal Ray. E tinha o rei realismo ali, que a filosofia dele era imitar a realidade. O slogan, Bev Boss in your face, né? Bev Boss na tua cara. O peso, 2 megas. E o poder dele era o Glow Shot, né? Então tinha um jogo, era bem legal, mas saiu do ar. Era uma agência chamada Intacto da Argentina, não sei se ela tirou do ar por algum motivo, mas não existe mais o site. E é exatamente isso o que eles colocam no final, que é interessante a gente conversar aqui, pessoal. Que não importa se está em flat ou se está em escarmorfismo, né? A pessoa fica, mas isso daí não é flat, isso daqui é flat 2.0, então isso daqui é escarmorfismo, não gosto assim. Cara, tanto faz, a gente tem que pensar mesmo no usuário ali, no final. Se o cara entender o que o nosso ícone, a nossa arte está dizendo, é o que vale. Beleza? Essa é uma imagem bem interessante, né, de a gente não se deixar escravos de tendências. Então, a gente aprende muito sobre tudo isso na faculdade e como deixar um botão com a affordancy maior para que a pessoa queira clicar ali, né? Então, é a gente não tentar, a gente não ser escravo da tendência, e sim a gente pensar no usuário mesmo, tá bom? Escarmorfismo do grego, né, de recipiente, forma, dar forma para aquilo ali, né? Então, começou a ser utilizada lá no começo da história do design digital, porque precisava trazer referências do mundo físico, tipo uma lixeira, para o mundo virtual, para que as pessoas conseguissem utilizar, sabiam que aquilo ali tinha o mesmo uso. Tá? Basicamente isso, tá? A curva de aprendizagem diminuía bastante fazendo isso. A pessoa fala, legal, uma lixeira ou uma pasta. Eu sei que dentro de uma pasta tem vários arquivos, então vou continuar utilizando esse tipo de analogia, né? Vantagens. Era bem mais seguro, é mais seguro, né? Como eu comentei da TOTUS na aula anterior, tem um botão lá onde as pessoas já estavam acostumadas em clicar e ela tem uma sombra, ele é um pouco mais elevado. Não vamos deixar ele flat só porque a tendência é ser flat. Fica mais seguro para as pessoas utilizarem isso, né? As pessoas vão querer clicar ali naquele botão, né? Escarmorfismo tem uma associação direta ao mundo físico. Os usuários entendem a função mais rapidamente, né? E a interface, ela pode ser visualmente mais polida ali, né? Tem designer que gosta, tem designer específico para a criação de ícones. E a pessoa gosta ali de trabalhar certinho, né? Colocar vários elementos, detalhar bem o seu ícone ali, né? Flat design. Ele é o minimalista, né? Ele enfatiza a usabilidade acima de tudo, né? Então, a Microsoft foi a primeira a utilizar esse estilo lá no Windows Phone 7. E a tendência foi exatamente essa, de trazer a simplicidade para os elementos. As coisas estavam ficando absurdas. Falou, não, vamos trazer
as coisas simples ali, né? Menos é mais. Naquela época o pessoal falava muito isso, né? E para ser flat, não pode ter chanfros, não pode ter relevo, não pode ter gradientes ou outras ferramentas que adicionem profundidade, né? Então, cada elemento ali dentro, ele é bem nítido, né? Então, o contraste é bem trabalhado em elementos flat, né? E nada realista é adicionado. Qual que é a vantagem de facilidade de uso? Ele é percebido como mais honesto, então eu sei o que quer dizer aquilo ali, eu sei que um ícone de um telefone vai fazer uma ligação, né? É uma aparência mais moderna, atualmente está mudando um pouco ali, já está indo para um flat 2.0, mas ainda assim, soa um pouco mais moderno. Para design responsível, ele é muito mais eficiente, por conta das questões de eu ter uma fonte ali que eu consigo trabalhar ela, e ele é muito mais leve de carregar, né? Tá. Pessoal, antes de falar sobre User First, vamos fazer uma atividade rapidão, e aí a gente já vai embora, beleza? Que User First é o nosso último, a gente vai embora ou fica aqui se alguém tiver alguma dúvida sobre o trabalho. Deixa eu pegar aqui. Vocês já brincaram de telefone visual? Telefone visual não, telefone sem fio. Telefone visual é o que a gente vai brincar agora.